Estamos informando esses seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Quando chegar em 10 a gente começa aqui. Passou. Bora, Fabiano. Open House Podcast, o melhor podcast do mercado imobiliário do Brasil, viu? Um dos Brasils. Fui abordado na praia domingo, as pessoas elogiando muito o nosso trabalho lá no podcast, viu, Fabiano? Depois eu quero até falar contigo sobre isso. Pessoal, seguindo aqui o nosso compromisso do Minuto Imobiliário do dia, eu queria passar para vocês, né, uma situação que aconteceu aqui conosco recentemente no escritório. E é importante para vocês, corretores de imóveis, que pode acontecer, né, no dia a dia de vocês no mercado imobiliário, vocês que estão militando no mercado imobiliário. Deixa eu desligar aqui essa... Tá travando um pouco. Então, pessoal, voltando aqui a falar sobre o Minuto Imobiliário do dia, sobre ganho de capital, sobre lucro imobiliário, de uma situação que aconteceu recentemente aqui no nosso escritório e ocasionou até a inviabilidade de um negócio, tá? Então, essa informação é para você, corretor de imóveis, que está no dia a dia aí, trabalhando, operando no mercado, saber disso e reportar isso para o seu cliente é de fundamental importância, tá? Então a situação foi o seguinte: o cliente nos procurou, um amigo na verdade, que queria colocar o imóvel dele para venda. E a gente foi lá, né? Despachamos um corretor para ir lá, para poder fazer aquele processo de fotos, vídeos, avaliação, o dia a dia normal. Só que antes dele ir, eu sempre peço a documentação prévia, né? Para eu fazer a due diligência, que é a certidão de TO, escritura, condomínio, PTU, para a gente já poder fazer o levantamento da condição do imóvel. E nesse levantamento eu verifiquei que o imóvel foi adquirido na época, isso há uns 10 anos atrás, pelo valor de 350 mil. E quando o corretor, né, passou o valor, né, de avaliação atual do imóvel, era mais ou menos o mesmo valor que ele estava pretendendo vender, que era em torno aí de 900 mil reais. Então nós já temos aí de 350 ao valor final de 900, nós já temos aí um lucro imobiliário, né, um ganho de capital de em torno de 550 mil. E você que opera no mercado imobiliário, você sabe que há uma incidência de um imposto para isso, né, da Receita Federal, que é o lucro imobiliário de ganho, que é o imposto, né, ganho de capital, lucro imobiliário, aí vai da contabilidade, como eles gostam de chamar, que é a incidência a partir de 15% sobre essa diferença do valor. E aí é muito importante, gente, você fazer essa due diligência, você fazer essa análise prévia, porque foi a segunda pergunta que eu fiz para o cliente. O que você pretende fazer com esse valor, né, da venda do imóvel? Você vai comprar outro imóvel? Você vai realizar o lucro dessa venda? Porque se você for realizar o lucro da venda, eu vou precisar emitir a guia do ganho de capital. Aí ele ficou sem entender. Ganho de capital, não sei de que se trata, Marcos. E aí eu fui explicar para ele, imóveis acima de 440 mil, que foi realizado, né, a aquisição dele de 1970 para cá, fui dar aquela aula para ele sobre ganho de capital, sobre lucro imobiliário, né? E fiz um cálculo breve para ele aí, dá em torno aí de 70, 75 mil reais que ele pagaria de imposto, com a isenção, obviamente, da nossa comissão, né, dos honorários de corretagem para poder... que são abatidos diretamente desse valor do ganho de capital. E ele ficou, meu Deus, eu preciso de um valor X, né, da venda. Então eu quero pagar a sua comissão e eu preciso desse valor que eu vou investir na minha empresa. Aí eu expliquei para ele que como você vai empregar no negócio, você vai realizar o lucro da venda desse imóvel, infelizmente você não tem como ser isento do pagamento do imposto. A única isenção é se você for comprar imóvel de valores análogos, né, valores similares, ou até de valor inferior, e essa diferença é que há a incidência do imposto. Então, se você vender um imóvel por 800 e for comprar um imóvel de 500, então você teria só a incidência sobre os 300 mil, né, do ganho de capital. Então, não adianta, pessoal.
você querer ludibriar o leão nessa questão, principalmente agora a partir do próximo mês que nós teremos as declarações de imposto de renda. Então tome muito cuidado com isso. E voltando para o cliente, a gente depois começou a fazer conta, ele queria repassar esse valor do imposto do ganho de capital ao valor do imóvel, ou seja, ele queria majorar o imóvel em quase R$100.000. Eu falei, olha, você pode fazer, porque o imóvel você pode vender por qualquer preço, mas ele vai entrar com os outros, em concorrência com os outros do mercado, um valor muito superior e você vai ter dificuldade em vender. Então, assim, não é melhor você procurar outros recursos para poder investir na sua empresa, em vez de você tentar vender um imóvel, porque você vai vender um imóvel, você vai pagar um imposto muito alto, o qual você não estava comprando. É de urgência, é de necessidade a venda desse imóvel. E aí, pessoal, é importante esse trabalho com o cliente, porque realmente ele se sente atendido por um profissional. Ele não está visualizando que você é aquele corretor que está apenas visualizando realizar uma venda, realizar um negócio. Ele realmente quer fazer uma prestação de serviço digna, a qual nós corretores de imóveis nós representamos para o mercado imobiliário. Então ele declinou na venda do imóvel, decidiu não seguir com a venda porque ficaria inviável, porque ele precisaria de um recurso específico para poder aplicar na empresa, e ele decidiu deixar o imóvel em stand-by e tentar outra forma aí de realizar esses lucros. Então, pessoal, olha só, por um simples detalhe que nós verificamos na escritura. Aí já me perguntaram, Marcos, o próprio corretor, professor, então não era melhor você ter deixado a venda ocorrer, E aí, então, pessoal, se eu tivesse deixado a venda ocorrer no momento em que eu fosse dizer para ele sobre o ganho de capital, ele iria ficar muito, mas muito chateado. Ele não iria ter comigo, como eu posso dizer, ele iria pagar, obviamente, porque ele tem que pagar, não é uma questão optativa, facultativa, é devida. Realizou o lucro, não imobilizou o valor em até 6 meses, você tem que pagar um imposto. Mas ele ia olhar com ódio para mim, Marcos, poxa, você é o profissional, você deveria ter me avisado sobre isso. Então eu vejo muitos corretores pecando nessa prestação de serviço, e uma coisa básica que a gente aprende na faculdade, no curso de formação. Então, beleza, pessoal? Então, o Minuto Imobiliário de hoje era sobre isso, uma situação aqui muito comum no mercado, mas que a gente aqui da MB, a gente faz isso com muita frequência, a gente sempre orienta o nosso cliente. Nosso negócio aqui não é vender imóvel, nosso negócio aqui não é alugar imóvel, é de fato prestar um serviço correto que o corretor de imóveis ele deve fazer. Essa parte aí de vender o imóvel, essa parte comercial, nós também aqui fazemos com muito brilhantismo, mas a primeira coisa que a gente leva em consideração não é o imóvel, e sim a resolução do problema do nosso cliente. Beleza, pessoal? Um abraço, obrigado aí por esse tempo na nossa live e até amanhã com um novo caso. Abraço!